Depois de 4 anos de espera, finalmente temos o sucessor do iPhone SE, que, adivinha só, também se chama iPhone SE. O novo modelo está maior, porém ele não é tão novo assim. A Apple reaproveitou a carcaça do iPhone 8, porém atualizou o hardware para o mesmo do iPhone 11. E tudo isso custando menos do que smartphones intermediários com Android. Claro, aqui no Brasil a história é um pouco diferente, já que tudo da Apple chega custando o dobro. E é aí que surge a dúvida: vale investir no novo iPhone SE com seu preço estando igual ao do iPhone XR? Você vai descobrir isso e todos os detalhes do lançamento da Apple nesta análise do tudocelular.com. Como dito, o design é idêntico ao do iPhone 8 lançado em 2017. Na parte frontal temos bordas bastante largas e o Touch ID, que desapareceu dos recentes iPhones. A única diferença é que a cor da moldura ao redor da tela mudou de branca para preta. O novo iPhone chega com corpo em 3 opções de cores: vermelha, preta e branca. A traseira também está como antes, e isso inclui apenas uma câmera. Pode parecer pouco para os dias atuais, quando até mesmo celulares mais básicos já chegam com 3 ou 4 câmeras. Mas o que importa é a qualidade das fotos e vídeos, e veremos isso logo mais. O iPhone SE traz corpo de metal com traseira em vidro, proteção contra água graças à certificação IP67 e até carregamento sem fio, ausente em smartphones Android que custam o mesmo lá fora. Como por aqui ele é mais caro, já compete com flagships de algumas marcas que oferecem alguns destes recursos. Ele não é tão compacto quanto o seu antecessor, mas é um dos menores celulares lançados este ano. Vivemos em uma época em que flagships precisam ser grandes, como se tamanho justificasse o preço alto. O último lançamento compacto que tivemos por aqui no segmento top de linha foi o Galaxy S10e. Então, se você sentia falta de um celular com hardware potente, que seja confortável de usar com uma mão, o iPhone SE pode ser para você. E mesmo sendo o iPhone mais barato lançado nos últimos anos, o SE não deixa de lado algumas tecnologias presentes nos rivais Android mais caros, como o Wi-Fi de 6ª geração, Bluetooth 5 e todos os sensores que você precisa para uma experiência completa. Ele também vem com os mesmos acessórios do iPhone 11. Sua tela de 4,7 polegadas tem resolução HD Plus e painel Retina IPS LCD. No papel parece ser o mesmo display que a Apple usou no iPhone 8, mas na verdade temos uma tela melhor. O brilho é mais forte e supera muitos rivais mais caros que testamos recentemente. O contraste também foi aprimorado para exibir mais cores e isso casa bem com HDR e Dolby Vision para entregar ótima qualidade de imagem. Os mesmos recursos de tela que você encontra no iPhone 11 também estão presentes aqui, como o True Tone, que ajusta a calibração de cores de acordo com a iluminação no ambiente, ou Night Shift, que reduz a emissão de luz azul para evitar fadiga visual ao usar o celular à noite. No geral, a tela do iPhone exibe ótimas cores com calibração muito próxima do ideal. O iPhone SE possui 2 alto-falantes, sendo o secundário aquele dedicado para chamadas que fica acima da tela. Ele é menor que o principal ao lado da entrada Lightning e, por isso, reproduz bem menos graves. O som pode sair um pouco desbalanceado, mas a potência sonora é equivalente nos dois. O volume é alto e a qualidade sonora agrada, só não chega a ser tão bom quanto os iPhones mais caros do ano passado. Já o fone de ouvido é o mesmo de sempre. Chegou o momento de falar com eles em uma língua que irão entender. O melhor do iPhone SE é vir com o mesmo hardware dos modelos mais recentes da Apple. Aqui temos o processador A13 Bionic aliado a 3 GB de RAM, o que é suficiente para rodar qualquer aplicativo ou jogo para iOS com fluidez impecável. Mas não espere exatamente a mesma velocidade do iPhone 11. A Apple provavelmente reduziu a velocidade da CPU para que o modelo mais barato fique abaixo dos mais caros. Isso ficou claro em nosso teste de velocidade em multitarefas, onde o iPhone SE foi 10 segundos mais lento que o iPhone 11, porém ainda supera flagships da Samsung que custam mais caro. Também percebemos essa pequena desvantagem em benchmarks, com pontuação abaixo dos modelos mais caros. A diferença é pequena e nem vale a pena se incomodar com isso. O que importa é que o SE roda bem qualquer jogo. Todos os títulos que testamos ficaram na média dos 60 FPS. Por mais que não seja um celular gamer, o SE deixa claro que o iOS ainda é a melhor plataforma para jogos. O seu problema, no entanto, é a bateria. Enquanto intermediários com Android oferecem até mesmo 5.000 mAh, o iPhone SE vem com míseros 1.821 mAh. É uma bateria pequena que voa rápido se você jogar ou passar muito tempo no YouTube vendo vídeos. Em uso moderado, ela dura até o início da noite, o que exigirá uma segunda carga antes de ir dormir.
Para fazer o iPhone SE passar o dia inteiro longe de tomadas, você terá que se limitar apenas ao WhatsApp e Instagram, sem abusar do brilho na tela. Outro ponto negativo é o tempo de recarga. Ele vem com o mesmo carregador fraquinho do iPhone XR e 11, com míseros 5 watts de potência. Mas como a bateria é pequena, ele passa menos tempo na tomada, porém ainda demora mais de 2 horas e meia para chegar a 100%. E com uma carga rápida de 15 minutos, você tem apenas 15% de volta. O iPhone SE vem com o iOS 13 de fábrica e vai receber atualizações por vários anos. Esse é um ponto em que a Apple simplesmente humilha a concorrência. A Samsung normalmente atualiza seus aparelhos top de linha por 2 anos, enquanto há fabricantes que liberam apenas uma nova versão do Android e esquecem dos seus consumidores. Se você pretende passar muitos anos com o mesmo celular, escolher um iPhone é a melhor opção. Diferente dos últimos lançamentos da maçã, o SE ainda vem com o botão Home abaixo da tela. É com ele que você navega pelo sistema e também faz o desbloqueio do celular com o Touch ID. Basta pressionar o botão que rapidamente a sua digital é reconhecida e o aparelho estará livre para o uso. Se você teve um iPhone 8 ou qualquer modelo anterior ao 10, então já sabe o que encontrará aqui no SE. O sistema é praticamente o mesmo em qualquer aparelho da maçã. Só muda o sistema de navegação por gestos nos mais atuais. Mas diferente do que temos no universo Android, o mais barato não recebe menos recursos que os mais caros com relação ao sistema. Tivemos um avanço em câmera ou o SE tem a mesma qualidade fotográfica do iPhone 8? Bem, o conjunto de sensores e lentes são os mesmos de antes. Porém, a Apple implementou o recurso Smart HDR presente nos iPhones mais atuais. O chip A13 Bionic também ajuda no pós-processamento e, no geral, temos fotos melhores do que no iPhone 8. As imagens saem naturais, com bom contraste e baixo ruído. Fotografar de dia resulta em fotos com alto nível de detalhes, sendo comparável aos iPhones mais atuais. Já em locais fechados com iluminação mais fraca, é quando começamos a notar a limitação do hardware meio antigo. A definição cai, as cores perdem vida e os ruídos já ficam perceptíveis. O iPhone SE é capaz de tirar boas fotos à noite e ficaria ainda melhor se a Apple tivesse disponibilizado o modo noturno presente no iPhone 11. Mesmo assim, ele consegue controlar bem os ruídos sem destruir os detalhes. Há boas cores sem saturar ou acabar com o contraste. Se compararmos com modelos top de linha como o Galaxy Note 10 Plus, é possível ver uma boa diferença, mas chega a ser injusto já que são categorias diferentes. Se o modo noturno faz falta, pelo menos a Apple tentou compensar com o modo retrato que funciona bem sem precisar de outras lentes para ajudar a câmera principal. Claro, o resultado está longe da perfeição e só funciona caso detecte um rosto. Mas a separação entre planos é boa e vemos poucas falhas. Para um aparelho com apenas uma câmera, chega a impressionar. A câmera frontal também é a mesma de 7 megapixels de antes e pode parecer defasada para os dias atuais quando vemos modelos chineses na mesma faixa de preço oferecendo sensores de até 32 megapixels. Mas quem disse que números altos significam melhores selfies? O iPhone SE mostra que é possível tirar ótimas fotos com poucos pixels. Há muitos detalhes, bom contraste e alcance dinâmico acertado. Mas como estamos falando de iPhone, há o velho filtro amarelado presente. Também é possível desfocar o fundo nas fotos com a câmera frontal, e aqui o resultado também impressiona. Não apenas por ter um bom efeito com poucas falhas, mas por reconhecer pessoas até com máscaras, quando o Galaxy Note 10 Plus simplesmente falha nisso. O iPhone SE grava vídeos de até 4K 60 fps com a traseira e Full HD a 30 fps com a frontal. A qualidade é muito boa de dia, seja em cores ou controle de exposição. Já à noite há muitos ruídos e queda na fluidez dos vídeos. Há estabilização em todos os modos de gravação e ele funciona muito bem, sendo ainda mais impressionante com a frontal. O foco, no entanto, não é muito ágil e fica bastante lento à noite. A captura de áudio é estéreo e tem ótima qualidade. Como deu para ver, o iPhone SE é uma versão melhorada do iPhone 8, mas com seu preço estando próximo do 10R. Qual vale mais a pena? O SE tem desempenho um pouco melhor devido ao hardware mais recente. Apresenta a mesma qualidade de tela e som. Suas câmeras são melhores, mas a bateria dura menos. O iPhone 11 custa em média R$ 800 a mais que o SE atualmente. Vale pagar mais nele ou é melhor economizar? O mais caro é mais rápido, tem melhores câmeras e a bateria dura mais. No geral, ele é superior em quase tudo. Há alternativas melhores com Android? O Galaxy S10e é quase tão compacto, tem melhor tela e som e suas câmeras são tão boas quanto as do SE. O problema é que ele é mais lento e a bateria também não dura muito. Sem falar que vai perder suporte muito antes.
mas tem que levar em conta que ele está mais barato que o iPhone. Já o Galaxy S20 custa em média R$1.000 a mais, mas é melhor em quase tudo. Só fica atrás em velocidade. A Apple acertou em cheio ao reaproveitar peças do iPhone 8, usar o hardware do iPhone 11 e pedir $400 no novo SE. Lá fora, ele dá uma surra em qualquer Android nessa faixa de preço, mas, infelizmente, o mesmo não acontece aqui no Brasil. Como tudo da Apple é muito caro por aqui, ele já enfrenta a concorrência mais pesada de flagships do ano passado. Sem falar que o iPhone XR custa o mesmo atualmente e entrega a experiência similar. Só vale a pena pegar o SE se você prefere um celular mais compacto. E se você não faz tanta questão de usar o iOS e economizar e ir no Galaxy S10e, seria uma boa alternativa. De todo modo, o novo SE é um ótimo celular que ficará ainda mais interessante quando custar menos de R$3.000. E para encontrar as melhores ofertas para ele e os outros citados aqui, basta clicar nos links da descrição. Aproveita para comentar aí abaixo o que você achou do novo iPhone SE. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e nos vemos na próxima.